Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, na Eucaristia desse primeiro domingo da Quaresma, celebramos o mistério de Cristo, que, fiel à sua missão salvadora, vence a tentação e o pecado do ser humano. A campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, e com o lema Cultivar e Guardar a Criação, nos convida a rever nossas atitudes em relação à criação, dom de Deus. Canto da procissão de entrada, eis o tempo de conversão, número 52. Amém.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral Diocesana, aqueles também que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV, nós estamos nesta tarde de domingo, de certa forma, iniciando de uma maneira mais reflexiva a nossa quaresma. Tivemos antes da missa o momento de oração, as vésperas, as segundas vésperas do domingo, a pregação quaresmal, que foi proferida pelo cônego Alex, e depois alguns cânticos penitenciais. E agora temos a Santa Missa, o ponto alto desta nossa tarde. Quero saudar a todos, especialmente saudar o Colendo Cabido, capítulo da Catedral Santo Antônio, os cônegos da nossa Catedral, que formam com o bispo e com os padres da Catedral um colégio de sacerdotes da Diocese, que tem assim um cuidado, um carinho e uma atenção especial para com a nossa Catedral Diocesana. E vamos então celebrar este domingo da quaresma, pedindo a Deus que nos dê o verdadeiro espírito da conversão. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus
fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. De novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe, para todos os homens, a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo
e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneçam de pé para receber a bênção. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma. Iniciamos este tempo santo na quarta-feira de cinzas. Ali fomos marcados com um sinal, com uma marca penitencial. Aquelas cinzas que foram depositadas sobre a nossa cabeça representam o nosso desejo de converter a nossa vida, de voltarmos para Deus de todo o coração, de toda a alma, e por isso acolhermos esta graça que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje, no primeiro domingo da Quaresma, a palavra de Deus quer assim nos conduzir por estes 40 dias. Os 40 dias da Quaresma são chamados de deserto quaresmal. Nós também somos convidados a ir para o deserto espiritual. Nós sabemos o que significa o deserto. O deserto é o lugar, tradicionalmente, no qual não existem seguranças humanas, não existem facilidades. Tudo ali leva à morte. E nós somos convidados nesta Quaresma a ir para o deserto. Em primeiro lugar, nos despojando das nossas seguranças humanas, das nossas certezas humanas, ou seja, da nossa vida e da realidade da nossa existência, fundamentada nas seguranças humanas, que nós pouco a pouco vamos adquirindo. A segurança do dinheiro, a segurança do trabalho, a segurança da família, a segurança do nosso ambiente. Estas coisas, nestas coisas existe muita coisa de bom, muita coisa de louvável, mas também nós podemos adquirir naquilo que é bom vícios, que se nós não cuidarmos podem se transformar
de verdade em pecados, em separação de Deus. Por isso o tempo da Quaresma nos convida a ir para o deserto, ou seja, para nos despojar de tudo o que é segurança e nos firmarmos em Deus. E a liturgia de hoje nos mostra o modelo daquele que vai ao deserto. O modelo é Jesus, o Espírito que deve nos levar ao deserto quaresmal é o mesmo Espírito de Jesus. Jesus, antes de iniciar a sua vida pública, o anúncio do Evangelho e a sua entrega na cruz, ele foi ao deserto. E foi para, humanamente, como homem autêntico que era, poder compreender a vontade de Deus, o querer divino, que passava pela entrega, que passava pela cruz. Por isso Jesus é o modelo, nosso modelo nesta Quaresma. E como dizia, a palavra de Deus, ela quer ser para nós como que um roteiro para o deserto quaresmal. A primeira leitura é tirada do livro do Gênesis, do Antigo Testamento. Nos conta, de uma forma poética, a história do pecado. Como o pecado se introduziu no mundo e como o pecado continua a se introduzir na nossa vida. A história de Adão e Eva, na verdade, é a nossa história. É a história de cada um de nós. Todos nós nos reconhecemos naquele primeiro casal, o casal original. Nos reconhecemos no sentido de que entendemos que aquilo que aconteceu com eles acontece também conosco. Por isso, o pecado de Adão e Eva é chamado de pecado original, ou seja, aquele que está na raiz, na origem de toda a humanidade, de todo o ser humano que veio a este mundo. Só duas pessoas foram isentas deste pecado e foram isentas por Deus para nos trazer a salvação. Nossa Senhora, que foi concebida sem o pecado original, porque ela geraria no seu ventre a Jesus Cristo nosso Senhor. Ele também, como homem, nasceu sem o pecado original. Mas todas as demais pessoas que passaram e que passarão por este mundo carregarão consigo a mesma história de pecado, a mesma realidade humana marcada profundamente pelo pecado original. E qual foi o pecado dos nossos primeiros pais? Comer o fruto de uma árvore? Foi por isso que Deus ficou tão bravo? Foi por isso que Deus os expulsou do paraíso? E toda a humanidade ficou marcada por este pecado? Não. O ato material de comer um fruto, uma fruta proibida, revelava um desejo, uma vontade que foi sugerida pelo demônio e que ele continua também hoje a sugerir para nós a mesma coisa. É o pecado que está na nossa raiz. Sereis como Deus. Veja que o demônio não diz assim: sereis como deuses, ou seja, pessoas que aparentemente têm um poder, que aparentemente, ou pelo menos em termos de vontade, se parecem com Deus. A tentação do demônio não foi essa. Sereis como Deus, sereis como aquele que vos criou, sereis como aquele que vos determinou o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Esta é a tentação. E a tentação, repito, que todos nós vivemos no nosso dia a dia. Ser Deus para nós mesmos. Ser Deus para si. Não ter a vontade de Deus
esta vontade positiva de salvação como referência, mas ter como referência na nossa vida a nossa vontade, o nosso querer, aquilo que para mim, subjetivamente, é o melhor, porque me dá mais prazer, porque me dá mais poder, porque me torna alguém livre, segundo o conceito de justiça errado de quem pretende se afastar de Deus. Irmãos e irmãs, este mal, este pecado, penetrou profundamente em cada um de nós. E por isso São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Romanos, trecho que nós lemos hoje, nos apresenta o remédio para este mal, o remédio para esta enfermidade, para esta doença que é o pecado. O remédio é Jesus Cristo. Não é o que nós fazemos, não é o que nós pensamos, não é o que nós pretendemos ser que vai nos libertar do pecado. Quem nos livra do pecado, quem nos liberta deste mal, é Jesus Cristo. Por isso São Paulo diz: pelo primeiro homem o pecado entrou no mundo, e por Jesus Cristo entrou a graça da salvação. Jesus veio não por acidente, não por acaso, mas veio com uma missão e com uma intenção de Deus que Jesus assumiu na sua vida: nos salvar do pecado, nos salvar da morte eterna, nos salvar do inferno. Foi por isso que Jesus veio. E Jesus, que nos trouxe a salvação, precisava compreender quem é este ser humano marcado pelo pecado, porque Jesus corria o risco, como homem, de ser alguém desligado desta terra, de ser alguém que não tivesse experimentado não só o sofrimento físico, mas também a tentação espiritual que o demônio presta e faz a cada um de nós. Por isso Jesus, que experimentou a fome, que experimentou a sede, que experimentou o sofrimento de uma viagem e de um caminho difícil, da chuva, da morte de uma pessoa querida, experimentou também em si aquilo que é o que mais nos faz sofrer, que é o que mais nos destrói, que está muito acima de qualquer sofrimento humano: o mal da tentação, o mal de se colocar diante da possibilidade do pecado. Jesus também experimentou isso. Quando Ele entregou a sua vida por nós na cruz, Ele sabia o que estava fazendo, do que estava nos livrando, porque Ele também experimentou a tentação que nós todos experimentamos. E tentação esta que está representada nas 3 tentações que Jesus sofreu no deserto. A primeira, transformar pedras em pão, milagrosamente. Ou seja, a tentação de não trabalhar, de não fazer nada, a tentação de aceitar as realidades de sofrimento e querer soluções milagrosas para elas. Jesus tinha fome, mas não porque Ele quis passar fome, mas porque Ele foi ao deserto para se preparar. E o demônio, tentando Jesus para transformar as pedras em pães, o que na verdade ele queria tirar Jesus do deserto, queria tirar Jesus deste sacrifício que significa viver a vida de cada dia. Meus irmãos, nós não podemos fugir do sofrimento, não podemos fugir das dificuldades, não podemos fugir do trabalho. O trabalho do dia a dia, o enfrentar as agruras do dia a dia,
devem ser para nós não motivo de tristeza, ao contrário, devem ser para nós o motivo de, unidos a Jesus, oferecermos a Deus o sacrifício da nossa vida, o sacrifício de um trabalho bem feito, bem terminado, o esforço de cada dia que se renova, para que a nossa vida possa ter dignidade, a nossa e a vida dos nossos irmãos. A segunda tentação, o demônio levou Jesus para o alto da torre do templo e disse: pula daqui para baixo e os anjos vão te sustentar e você vai cair suavemente no chão e todo mundo vai bater palmas para você e vai te elogiar e vai reconhecer que você é Deus. Esta é a tentação que nós também sofremos, de querer fazer da religião um espetáculo, de querer fazer da religião um meio de conseguir favores. E hoje, quanta gente é enganada por isso, quanta gente parece que não lê este trecho do Evangelho, que proíbe a religião do espetáculo, a religião dos fogos de artifício, a religião que não tem profundidade, que só busca milagres, graças, dinheiro, poder, honra. Jesus nos ensina que a fé, ela é, antes de tudo, uma adesão pessoal, individual, à vontade de Deus, ao querer de Deus. E a igreja não pode viver de espetáculos, não pode pregar um evangelho de festividade, um evangelho descomprometido. A igreja tem a missão de anunciar Cristo no mundo e não dar espetáculo. E a terceira tentação é a pior de todas, podemos dizer assim, é o ponto alto de todas as tentações. O demônio diz para Jesus, levando-o ao alto de um monte, mostrando todo o mundo, toda a criação. O demônio diz assim: se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, eu te entrego tudo isso, te entrego todo o mundo, todo o poder mundano. E Jesus lhe diz: afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito na palavra de Deus que te prostrarás somente diante de Deus e só a Ele servirás. Esta tentação de Jesus é também a tentação que nós todos, irmãos e irmãs, carregamos conosco. A tentação de ser o centro do mundo, a tentação de querer ter sempre a última palavra em tudo, a tentação de se achar certo e querer que todo mundo reconheça isso, a tentação de nos vender para conseguir aquilo que nós achamos que é bom. Quantos e quantos cristãos já venderam a sua alma para o demônio, não através da infantilidade de um ato formal, de assinar um papel dizendo eu me entrego ao poder do demônio, não, mas na prática, no dia a dia, se esquecendo de Deus, vivendo como se Deus não existisse, pensando que eu sou de tal maneira autônomo, que eu não preciso dar contas de Deus da minha vida, faço o que me vem na cabeça e o que eu acho que é certo, e ninguém pode me dizer nada, e muito menos Deus. Eu sou o critério de tudo. Quem assim pensa, na verdade, já pactuou com o diabo, com o demônio, com o inimigo de Deus. O critério da nossa vida não somos nós, não é o que nós pensamos, e muito menos aquilo que o mundo de hoje diz que é certo ou que é errado, porque o mundo de hoje se esqueceu de Deus e se lembra mais do demônio. E nós, como cristãos,
somos convidados nessa quaresma, verdadeiramente, a ter como critério o que Deus nos quer, o que Deus quer de nós, o que Deus nos pede na nossa vida. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos começando um caminho que vai durar 40 dias, caminho no qual nós somos chamados, somos convidados a percorrer um deserto. O que nós fizermos neste período terá como objetivo, no final, nos fazer pessoas melhores. O que vai nos mudar não é o que nós fazemos, é o que Deus vai fazer em nós. A quaresma, muito mais do que um tempo de nos convertermos, é o tempo de deixar que Deus nos converta, que Deus mude o nosso coração, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, os nossos valores. E é este o sentido de nós nos dirigirmos durante este período pela quaresma. Um tempo de penitência, um tempo de jejum, de mortificação, um tempo de aumentar a nossa vida de oração, o tempo da caridade, de ir ao encontro dos que mais sofrem. Em termos de sociedade, o tempo também de termos atitudes, como os bispos no Brasil nos convidam nesta quaresma, de olharmos também o meio ambiente no qual nós vivemos. Também nós precisamos nos converter aí, aprender a cuidar da criação que Deus nos entregou. Tudo isso tem um objetivo. O objetivo é nos fazer chegar melhores na Páscoa. E encerro esta reflexão lembrando de maneira muito particular que o tempo da quaresma é o tempo da confissão, de receber o perdão dos nossos pecados na confissão sacramental. Vivamos bem este tempo, nos esforcemos para viver este período de santidade, de crescimento, com o Espírito que a palavra de Deus nos convida neste primeiro domingo da quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos por todos aqueles que se preparam para celebrar a Páscoa, conduzidos pela palavra e pelo Espírito. E depois de cada prece digamos: renovai, Senhor, o vosso povo. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhes deu, ao criá-los à sua imagem e semelhança, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo.
por aqueles que o demônio tenta enganar, para que encontrem as palavras de Jesus a força para escolher sempre a vontade de Deus. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios e pela nossa comunidade, para que o caminho de conversão que iniciamos nos conduza à vida em Cristo e à sua Páscoa. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Para que este tempo quaresmal, ajudados pela campanha da fraternidade, busquemos o cuidado e a preservação dos nossos biomas brasileiros e a defesa da vida, como gesto concreto de conversão. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Rezemos juntos a oração pelas vocações. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muito de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinastes pela palavra de Jesus, que o homem não vive só de pão, conduzi-nos pelo Espírito ao deserto, para escutarmos sempre mais a sua voz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossos
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo, Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai
todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca, por Cristo Senhor nosso. Temos alguns avisos. A criança que completar 9 anos de idade neste ano deve ser inscrita para ingressar na catequese. Documentos necessários: cópia do certidão de nascimento, cópia da lembrança de batismo, carnê do dízimo e a taxa anual de R$18. Encontro com os coroinhas e aqueles que queiram ingressar como coroinhas da catedral será no dia 6 de março, amanhã, segunda-feira, às 19 horas, na cripta da catedral. Às sextas-feiras, durante a quaresma, temos a via sacra na catedral às 19 horas e 30 minutos. O encontro de preparação aos noivos será no dia 18 e no dia 25 e 26 de março. Inscrições na secretaria da catedral. O encontro de preparação ao batismo será no dia 27 de março, às 19 horas e 30 minutos, no Cine Floresta. Inscrições na secretaria da catedral. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Favorecei, ó Deus, o vosso povo, para que, livre de todo mal, vos sirva de todo o coração e goze sempre do vosso amparo, por Cristo Senhor nosso. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queremos convidar os cônegos, por gentileza, querem tirar uma foto aqui na frente do altar da catedral. Por favor, sem a estola também.